Fala, galera! Vamos que vamos fazer aquela revisãozinha top agora para a prova do Enem. Enem 2022. Show, show, show. Olha aí. Olha a primeira questãozinha aí, ó. Cinemática. Sabe que vai ter uma questãozinha de cinemática, né? Pode ser com gráfico, pode ser utilizando alguma equação aí de Moore Movie. Então vamos ver essa primeira aí para relembrar uma coisa importante. O trem-bala maglev opera entre Tóquio e Osaka, podendo atingir a velocidade notável de 500 km por hora. Considerando a situação em que ele parte do repouso de uma estação A para uma estação B, numa trajetória retilínea, com aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, ó, primeira coisa, vou marcar aqui, ó, ele partiu do repouso, aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado, fazendo o referido percurso com uma velocidade média de 216 km por hora. Ele quer saber a distância em metros que ele percorre. Partiu do repouso, com aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado, e atingiu a velocidade média de 216 km por hora. A primeira coisa que a gente precisa fazer é que a resposta em metros, a aceleração está em metro por segundo ao quadrado. Vamos pegar esse 216 aqui, ó, e vamos dividir por 3,6 para passar para metros por segundo. Isso vai dar, gente, 60 metros por segundo. Então, a velocidade inicial é 0, a velocidade final, a velocidade média é 60 metros por segundo, e a aceleração vale 10 metros por segundo ao quadrado. Legal? A gente precisa achar a distância percorrida por ele. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que achar é a velocidade final dele, porque aí a gente pode descobrir a distância. Tem uma equaçãozinha boa para a gente usar, que é essa daqui, ó. A velocidade média, ela é a média aritmética das velocidades. Isso vale toda vez que for um movimento uniformemente variado, que é a situação em questão. A velocidade média vale 60, a velocidade inicial vale 0, a velocidade final é o que eu quero, isso sobre 2. Daqui você tira que a velocidade final vai ser 60 vezes 2, 120 metros por segundo. Então, eu achei a velocidade final do trem, quer dizer, 120. Agora, com a velocidade inicial, com a velocidade final e com a aceleração, a gente acha a distância utilizando a conhecida equação de Torricelli, que é boa. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes ΔS. Quer dizer, a velocidade final é 120, a inicial é 0, porque ele partiu do repouso, a aceleração vale 10, e a distância é o que a gente está querendo. Quanto é 120 ao quadrado? Ó, 12 ao quadrado é 144. Como você tem um zerinho ao quadrado ali, bota 2 zerinhos, dá 14.400. Isso é igual a 20 vezes o ΔS. Vamos dar uma simplificada aqui, ó. Corta um zerinho. E aí a gente acha que o ΔS vai ser 1.440 sobre 2, que vai dar 720 metros. Legal? Então, essa é uma questãozinha interessante, porque a gente relembrou aqui equações do MOVE, né? Uma delas é a equação da velocidade média, essa aqui, ó. Toda vez que você tiver um MOVE, a velocidade média é a média aritmética das velocidades. Então, com isso, nós achamos a velocidade final, colocamos em Torricelli e pronto. Vamos marcar o nosso gabarito aqui da primeira, 720 metros é a distância que o trem percorreu. Legal? Segunda questão. Considere a tabela a seguir
para responder a questão. Isso é uma questãozinha de queda livre. Olha lá, ó. Aqui tem uma tabela com astro, Terra, Lua, Marte, Vênus e Dione, que é um satélite de Saturno, e tem a aceleração da gravidade na superfície desse astro. Ao ser abandonado de uma altura de 5 metros, a partir do repouso, um corpo chega ao solo com velocidade de aproximadamente 4 metros por segundo. Admitindo que durante a queda, a única força agindo sobre o corpo é o seu próprio peso, quer dizer, então não tem resistência do ar. É um problema de queda livre. Pode-se concluir que a queda aconteceu na superfície de qual astro? Então eu tenho que descobrir a gravidade. Quais são as informações que eu tenho? Eu tenho a distância percorrida, que é a altura. Eu tenho a velocidade inicial, porque ele partiu do repouso. Eu tenho a velocidade final e eu quero a aceleração. Então, a gente pode usar a mesma equação que a gente usou na equação de cima. Ó. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔS. A velocidade final é 4, a inicial é 0, a aceleração também 4, isso vezes a distância, a nossa aceleração que a gente quer, né? Que é a aceleração que é o G no planeta, e a distância são os 5 metros. Então vai ficar 16 é igual a 10 vezes o G. Olha que delícia de conta. G vai ser 16 sobre 10 e vai ficar 1,6 metros por segundo ao quadrado. Que legal! Então, nós sabemos que esse objeto, ele foi abandonado em um lugar em que a gravidade vale 1,6 metros por segundo ao quadrado. Se a gente olhar a tabela, a gente vai ver que esse camarada aqui, ó, esse astro em questão é a Lua. Olha aqui, ó, 1,61, né? Então, o gabarito, letra E, Lua. Então, duas questõezinhas aí de move, uma na horizontal, uma na vertical, em que a equação de Torricelli ajudou bastante a gente. Vamos ver o que vem por aí? Opa! Aplicação de leis de Newton. Às vezes, as pessoas que estão no elevador em movimento sentem uma sensação de desconforto, em geral, na região do estômago. Isso se deve à inércia dos nossos órgãos internos localizados nessa região. E pode ocorrer quando? Quer dizer, quando que a gente sente desconforto? A gente só vai sentir desconforto, gente, quando o sistema estiver acelerado. Porque um sistema acelerado indica que você tem uma força resultante atuando sobre você, sobre o corpo, sobre a partícula. Ou seja, desconforto só se tiver aceleração. Se não tiver aceleração, quer dizer, se você estiver em repouso ou um movimento retilíneo uniforme, sem o valor da velocidade mudar, você está em estado de inércia. Aí você não sente desconforto. Então, a gente tem que analisar as opções e ver em qual das situações você tem movimento variado, né? Então, letra A. Quando o elevador sobe ou desce em movimento uniforme? Não. Movimento uniforme, retilíneo, não tem desconforto nenhum. Letra B. Apenas quando o elevador sobe com movimento uniforme? Não. Subindo com movimento uniforme, a resultante é zero, não tem desconforto. Letra C. Apenas quando o elevador desce em movimento uniforme? Não. Letra D. Quando o elevador sobe ou desce em movimento variado? É isso. Essa é a nossa resposta. Por quê? Porque aqui, gente, na letra D, aqui nós temos aceleração. Quer dizer, se tem aceleração, lembra que você tem uma força resultante, já que a força resultante é o produto da massa pela aceleração, segundo a lei de Newton, né? Então, esses probleminhas de elevador, a gente só sente desconforto, aquele friozinho na barriga, se tiver aceleração. Legal? Quarta, da base de um plano inclinado, de ângulo θ com horizontal, um corpo é lançado para cima, escorregando sobre o plano.
Então tem uma rampa, você pega um corpo e joga ele nessa rampa. A aceleração local da gravidade é g, despreze o atrito e considere que o movimento se dá segundo a reta de maior declive do plano. Quer dizer, o objeto está subindo a rampa. A aceleração do movimento retardado do corpo tem módulo. Vamos ver isso aqui. Primeiro, deixa eu fazer o desenhozinho aqui de um triângulo, ó, para a gente representar aqui o plano inclinado. Então, tem um triângulozinho aqui, legal? Aí eu vou pegar e vou colocar aqui um objetozinho aqui, ó, pan, no plano, tá bom? Isso, saiu errado aqui. Vamos botar um objetozinho aqui no plano. Tá aqui, ó. Tá. Quais são as forças que estão atuando nesse objeto quando ele está ali, ó? Tem a força peso para baixo. E tem a força de contato normal, aqui, ó, que é perpendicular ao plano, M. Tá bom? Essa força peso, a gente decompõe ela numa componente para cá, perpendicular ao plano, que é PY. Aqui, ó, PY. E numa componente paralela ao plano, que é PX. Então, a gente tem PY e PX, tá certo? Essas componentes, a figura não está muito boa por causa da canetinha aqui, é ruim de desenhar. Essa normal, ela equilibra com PY. E aí essa força PX aqui, gente, ela é a força resultante. Então, a gente pode dizer que PX é igual a massa vezes aceleração. Quer dizer, PX está na direção e sentido da aceleração. O corpo está com movimento retardado, quer dizer, a velocidade está para cima, mas a aceleração dele está para baixo, ele está freando, né? A força resultante é para baixo. Esse ângulo aqui, entre P e PY, é sempre o ângulo do plano. Então, se aqui é θ, é porque aqui é θ, tá? O ângulo do plano inclinado, ele está sempre entre P e PY. Isso quer dizer que PX, ele vai ser P seno de θ. Isso é massa vezes aceleração. E o PMG? Então, mg seno θ é m vezes a. É claro que você pode cortar massa, isso é interessante, fica atento, a massa não vai fazer diferença, e aí você descobre a aceleração, que é g vezes o seno do ângulo. Ou seja, toda vez que você tem uma rampa sem atrito, o plano inclinado sem atrito, e você abandona um corpo ou você joga um corpo, né, para cima desse plano, a aceleração dele depende da gravidade e depende da inclinação do seno do ângulo, ok? A massa não faz diferença. Isso quer dizer o seguinte, se você tiver um plano inclinado, botar uma massa lá de 1 kg para deslizar, botar uma massa de 10 kg para deslizar, a aceleração vai ser a mesma. Desprezando os atritos, você vai ter a mesma aceleração. Legal? Então, a aceleração num plano inclinado sem atrito, G seno do ângulo. Quinta questão, probleminha de torque. Olha lá. Na figura a seguir, suponha que o menino esteja empurrando a porta com uma força de 5 newtons. Olha o menino aqui, ó. Ele está mais afastado da dobradiça, atuando a uma distância de 2 metros. E que o homem faz uma força de 80 metros a uma distância de 10 centímetros. Nestas condições, pode-se afirmar que... Quer dizer, na verdade, entre as opções aqui, ele está perguntando o seguinte, quem é que ganha? Será que a porta está parada, o menino está conseguindo abrir a porta, o cara está conseguindo fechar a porta? Quer dizer, a gente precisa dar uma olhada aqui no poder de rotação do homem e do menino. Isso tem a ver com o momento de força. O momento de força, em relação ao ponto fixo, é sempre mais ou menos, que tem a ver com o sentido de rotação, o produto da força pelo braço de alavanca. Então, vamos ver qual é o momento do garoto. Qual é a força que o garoto faz? 5 newtons. Qual é a distância que o garoto está da dobradiça? 2 metros.
Então, o garoto tem um momento de força de 10. Qual é a unidade? Força é Newton, distância ali, que é o braço de alavanca, é em metro. Ou seja, o garoto tem um braço de alavanca de 10 Nm no sentido de abrir a porta. Vamos ver agora o homem. Qual é o braço de alavanca do homem? Tem que tomar cuidado aqui, ó. Porque a força que o homem faz é 80 newtons. Mas o braço de alavanca é de 10 centímetros. Cuidado, porque a gente está trabalhando com newton por metro. Então, esses 10 centímetros aqui corresponde a 0,1 metro. E 80 vezes 0,1, gente, vai dar 8 newton metro. Ou seja, o momento do homem é de 8 newton metro, mas é só que é no sentido de fechar a porta. Então, como o momento do garoto é maior do que o momento do homem, então o garoto está ganhando. Ou seja, ele está conseguindo abrir a porta. Vamos procurar isso nas opções? A porta estaria girando no sentido de ser fechada? Não. A porta está girando no sentido de ser aberta? Sim. Então, gabarito, letra P. Quer dizer, o garoto está ganhando porque o momento dele em relação ao ponto fixo é maior, né? Então, um probleminha para a gente lembrar momento de força, né? Toda vez que você faz uma força num corpo extenso em relação a um ponto fixo, o momento de força é o produto da força pelo braço de alavanca dessa força. O braço de alavanca é sempre a menor distância entre a linha de ação da força e esse ponto fixo, né? Vamos ver a próxima aqui. Ah, essa eu acho que é princípio de Arquimedes, a noção de princípio de Arquimedes, empuxo, né? Através de um fio que passa por uma roldana, um bloco metálico é erguido do interior de um recipiente contendo água, conforme ilustra a figura adiante. Olha lá. O bloco é erguido e retirado completamente da água com velocidade constante. Então, tudo acontece com velocidade constante. Qual é o gráfico que melhor representa a tração no fio em função do tempo? Olha que interessante. Inicialmente, o objeto está dentro da água, então você tem a força de tração para cima. Aqui, ó, tração, que é a força que você está fazendo, né? Puxando esse fio. Você tem a força de empuxo, que está atuando aqui, que a água está fazendo. E você tem a força-peso para baixo. Ok? Então, quando o objeto está totalmente submerso, a força de empuxo ajuda. E aí a força que você precisa fazer para suspender o objeto, ela é menor, né? Mas ela é constante. Enquanto o objeto estiver 100% submerso, a força de empuxo não vai mudar. A força de empuxo depende de quê mesmo, Sandro? Vamos ver, ó. Empuxo depende da densidade do líquido, que não vai mudar, do volume submerso e da gravidade. Ou seja, enquanto o corpo estiver submerso, totalmente submerso, a força de empuxo não muda. Então a tração é constante. Quando o corpo começar a sair da água, aí esse volume submerso ele vai diminuindo. Se o volume submerso vai diminuindo, gente, aí a força de empuxo, que é a força que está te ajudando, ela também diminui. Aí acaba que você vai ter que fazer mais força para puxar esse objeto. Ou seja, enquanto o objeto está saindo da água, a tração ela vai aumentando. E depois que ele sai totalmente da água, aí só tem a tração e o peso. Aí a força de tração volta a ser constante. Ou seja, a gente precisa procurar entre as opções uma aqui. Enquanto o objeto estiver dentro da água, totalmente submerso, a tração é constante. Enquanto ele está saindo, o empuxo diminui, e aí você vai aumentando o valor da tração. E depois que ele sai totalmente, a tração também não muda. Então, repara que na letra A, ele diz que a tração vai aumentando no início. Isso não é verdade. Na letra B, a tração ela é inicialmente constante, depois ela aumenta e depois ela fica constante. É o que a gente está procurando. Ok? Então, certamente,
O nosso gabarito é a letra B. Quer dizer, enquanto o corpo está submerso, totalmente submerso, o empuxo não muda, a força de tração não muda. Enquanto ele está, né, saindo da água e indo para o ar, aí o volume submerso está diminuindo, o empuxo está diminuindo, a tração tem que aumentar para você equilibrar com o peso. Tá bom? Então, uma questãozinha de Arquimedes, você precisa conhecer que o empuxo depende do volume submerso e de uma análisezinha do gráfico. Aí, aproveitando que eu já coloquei ali em cima a equação do empuxo, vamos fazer um cálculozinho aqui, ó, para lembrar como que a gente calcula o módulo do empuxo. Um tronco de árvore de 0,8 metro cúbico de volume, ele está te dando aqui o volume do tronco, flutua com metade do seu volume submerso. Cuidado aqui com a pegadinha, hein, gente? Ó, metade do seu volume submerso. Isso aqui vai dar rasteira em muita gente. E ele quer que você calcule a força de empuxo, ok? Lembrando que a força de empuxo, como eu já tinha colocado ali em cima, olha lá, ó, depende de quê? Depende da densidade, da gravidade e do volume submerso. Vou colocar ao contrário, que eu sei que vocês têm até musiquinha para isso, né? D, V, G. É a densidade do fluido, é o volume submerso e a gravidade. Então, qual vai ser o módulo do empuxo aqui? A densidade da água ele deu aqui, ó. 1000, que é 10 ao cubo. O volume submerso, cuidado, eu vou colocar em vermelho aqui, hein, gente? Ele está com metade do volume submerso, então é 0,4, tá bom? Cuidado. É só metade de 0,8. E a gravidade, que vale 10. Então, quando você fizer essa continha aqui, 0,4 vezes 10 vai dar 4. Então, você vai ter 4 vezes 10 ao cubo, ou 4.000 newtons. Então, nesse caso, a força de empuxo sobre esse tronco, que está com metade do volume submerso, é importante isso, hein, gente? O empuxo, você leva em consideração só o volume submerso, tá certo? Vai ser de 4.000 newtons, gabarito aqui, letra D de dado. Legal? Então, relembramos aí a equação para calcular o módulo do empuxo. Oitava questão. Questão muito boa essa, hein? Sempre cai isso aqui no Enem. Um painel coletor de energia solar para aquecimento residencial de água com 60% de eficiência. Beleza, vamos guardar isso aqui. Tem superfície coletora útil de 20 metros quadrados. Então, isso aqui é a área do painel. A água circula em tubos fixados sobre a superfície coletora. Suponha que a intensidade da energia solar incidente é de 2.000 watts por metro quadrado. Quer dizer, cada metro quadrado você tem uma potência de 2.000 watts, que é 2 vezes 10 ao cubo. E que a vazão de suprimento de água aquecida seja de 6 litros por minuto. Bacana, 6 litros de água por minuto. Assinale a opção que indica aproximadamente a variação de temperatura da água. Olha o que ele está dando aqui, ó. Calor específico da água, que é 1 caloria por grau Celsius, e ele está dizendo que 1 caloria vale 4,2 joules. Ele não deu isso à toa, a gente vai ter que usar, com certeza, tá bom? Então, a gente tem que ver esse painel coletor de energia solar, que tem eficiência de 60%, a cada minuto entram 6 litros de água passando por esse painel, qual é a variação de temperatura que ela vai ter, ok? Aqui a gente vai ter que usar aquela equação clássica. Toda prova do Enem tem isso, gente. Potência, energia sobre tempo. Cuidado com as unidades, tá? Essa potência aqui em watts, essa energia aqui em joule e esse tempo aqui em segundos, tá bom? Então, vamos abrir a equação. Potência é a energia que eu vou utilizar é energia térmica, porque a água vai mudar de temperatura, então é mc delta θ, isso dividido pelo tempo. Legal? Bom, vamos substituir primeiro a potência. Qual é a potência mesmo? Olha o que a gente vai fazer.
ele fala que cada metro quadrado são 2.000 watts. E são 20 metros quadrados, ok? Deixa eu desligar aqui. São 20 metros quadrados. Então, se são 2.000 watts por metro quadrado e são 20 metros quadrados, então, no lugar da potência, eu vou colocar o seguinte aqui, ó. Vou colocar 20 vezes 2.000. Só que eu tenho que multiplicar isso por 0,6. Por quê? Porque a eficiência é de 60%. Quer dizer, só 60% dessa potência ela é efetivamente usada para aquecer água. Então, tem que colocar esse 60%, 60 sobre 100 é 0,6, ok? Agora eu preciso da massa de água. 6 litros de água, gente. Isso vocês têm que saber. Normalmente ele até dá. Água, né? 1 quilo, 1 litro. Ou seja, se são 6 litros, quer dizer que eu tenho 6 quilogramas de água. Então, a massa de água vai ser 6.000, que eu vou colocar aqui, ó, 6 vezes 10 ao cubo, ok? O calor específico vale 1 caloria por grama grau Celsius. Como eu tenho que passar para Joule, eu já multiplico aqui por 4,2. Isso vezes a variação de temperatura, que é ΔT, dividido pelo tempo, que são 6 litros por minuto. 1 minuto são 60 segundos. Legal? Então, recapitulando. São 20 metros quadrados, cada metro quadrado 2.000 watts, com eficiência de 60%. A massa, 6.000 gramas, que são 6 quilos. O calor específico, 4,2, porque eu já passei para Joule. A variação de temperatura é o que eu quero. E o tempo, 60 segundos. Legal? Vamos dar uma melhorada nessa conta aqui, ó. Aqui eu vou fazer esse 20 vezes 0,6 aqui, ó, vai dar 12. Então, vai ficar 12 vezes esse 2 aqui, ó, vai dar 24. Então, vai ficar 24 vezes 10 ao cubo é igual. Tá vendo esse 6 aqui, ó? Eu vou simplificar com esse 60 e sobra um 10 aqui embaixo. Esse 10 ao cubo com 10, embaixo vai ficar 10 ao quadrado. Então, aqui vai ficar 4,2 vezes 10 ao quadrado, isso vezes ΔT, tá bom? Então, aqui eu vou recapitular aqui, ó. Eu fiz 20 vezes 2 vezes 0,6, dá 24. O 10 ao cubo eu repeti. E do outro lado ficou 10 ao cubo por 10, 10 ao quadrado. O 4,2 ΔT eu repeti. Vou simplificar agora. Deixa eu botar outra cor aqui, ó. Esse 10 ao quadrado daqui com esse 10 ao cubo daqui. Então, vai sobrar aqui ΔT é igual a 240, que é 24 vezes 10, dividido por 4,2. Ok? Isso vai dar aproximadamente quanto? 240. Ó, se fosse 240 por 4, isso daria 60, né? Como é por 4,2, dá um pouquinho menos que 60. Então, não precisa nem fazer a conta. Só você olhar os distratores e você vai ver que vai dar 57,1 graus Celsius. Essa é uma questão que, se eu fosse você, gente, eu dava uma analisada nela, dava uma estudada com calma, porque o Enem cobra muito esse tipo de situação. Quer dizer, potência e energia por tempo, né? E aí, no caso, você está transformando essa energia solar através do painel em energia térmica, tá bom? É uma boa questão. Com certeza você vai ter potência, energia na prova de domingo. Próxima questãozinha. As ondas eletromagnéticas, como a luz visível e as ondas de rádio, viajam em linha reta em um meio homogêneo. Então, as ondas de rádio, emitidas na região litorânea do Brasil, não alcançariam a região amazônica do Brasil por causa da curvatura da Terra. Entretanto, sabemos que é possível transmitir ondas de rádio entre essas localidades devido à ionosfera. Com a ajuda da ionosfera, a transmissão de ondas planas entre o litoral do Brasil e a região amazônica é possível por meio da... Olha que interessante. Vou fazer um desenhozinho aqui, não sou muito bom em desenhar, mas, ó, finge que aqui você tem
a superfície da Terra, tá bom? Nossa, ficou bem... Aqui, ó. Aqui você tem a superfície da Terra, e aí você tem um determinado ponto aqui que você tem uma antena, e aí você tem outro ponto aqui. O que acontece? Essa onda, quando ela é emitida, por conta da curvatura da Terra, ela não atingiria determinados lugares. Ela ia em linha reta e não ia atingir, por exemplo, esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui X, né? Mas a gente sabe que isso acontece. Isso acontece por conta da ionosfera, deixa eu botar essa corzinha aqui, ó, que é uma camada que a gente tem da atmosfera, que quando essa onda ela é emitida, ela é produzida, ela pode refletir na ionosfera e chegar em determinados lugares que ela não chegaria se ela seguisse essa trajetória ali tangente à Terra. Então, na verdade, o nome desse fenômeno que está acontecendo aqui, gente, ó, né? Que essa onda eletromagnética, essa radiação está atingindo esse ponto e está vindo para esse X aqui, isso é chamado de reflexão. Quer dizer, na verdade, essa informação, essa onda, ela reflete na ionosfera e volta para a superfície da Terra. Então, a ionosfera, ela é essencial. Ela é uma camada da atmosfera muito importante justamente para a transmissão de rádio, antigamente para a transmissão de antenas de TV também. É lá que acontece a reflexão das ondas de rádio, ondas de TV. Legal? Então, gabarito aqui, reflexão. Espero que vocês tenham entendido aí a minha figurazinha, mostrando a onda refletindo ali na ionosfera. Deixa eu botar aqui, escrever aqui, ó. Isso aqui é a ionosfera. E aqui você tem a superfície da Terra, superfície do nosso planeta. Legal? Vamos ver o que tem na próxima aí. Assistir uma apresentação musical. Ao assistir uma apresentação musical, um músico que estava na plateia percebeu que conseguia ouvir quase perfeitamente o som da banda, perdendo um pouco de nitidez nas notas mais agudas. Ele verificou que havia muitas pessoas bem mais altas à sua frente, bloqueando a visão direta do palco e o acesso aos alto-falantes. Sabe-se que a velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo e que a região de frequência das notas emitidas é de aproximadamente 20 Hz a 4.000 Hz. Então, essa é a frequência das notas que estão sendo emitidas. Qual fenômeno ondulatório é o principal responsável para que o músico percebesse essa diferenciação do som? Você vê que ele perdeu nitidez nas notas mais agudas, né? As notas mais agudas, gente, olha aqui, ó, são as notas de maior frequência, tá vendo? Aqui, ó, 4.000 Hz. E aí, se a gente for calcular, por exemplo, o comprimento de onda dessas notas mais agudas, a gente vai fazer o quê? Comprimento de onda vai ser o valor da velocidade, no caso a velocidade do som, dividido pela frequência dessas notas agudas. Eu estou usando aquela equação da onda, equação fundamental. Olha lá, ó, V igual a lambda F, a velocidade de propagação da onda, é igual ao comprimento de onda, né, que é a distância entre duas cristas consecutivas ou entre dois vales consecutivos, e a frequência, que tem a ver com a fonte que gerou essa onda. Então, se a gente for calcular aqui o comprimento dessa onda, do som mais agudo, vai ser 340 dividido por 4.000, não é isso? Pode cortar um zerinho aqui, ó. Corta um zerinho aqui, corta um zerinho aqui. Então, vai ficar 34 dividido por 400, não é isso? Vai ficar 17 dividido por 200, não é isso? Vai ficar 8,5 dividido por 100, que é 0,085 metros. Sabe o que é isso? Isso aqui corresponde, gente, a
8,5 centímetros. Aí você fala, essas ondas aqui, ela tem um comprimento de onda, né, relativamente pequeno, 8,5 centímetros. Se você for calcular o mesmo comprimento para grave, ó, o comprimento para grave vai ser a velocidade dividido pelo frequência da grave. A velocidade vai dar 340, a frequência da grave é 20, então isso vai dar 17 metros. Quer dizer, 17 metros é o comprimento de onda do som mais grave, né? Aqui, ó, 20 Hz. E 8,5 é do som mais agudo. Daí que dá o problema. Porque existe um fenômeno ondulatório chamado difração. Difração é quando a onda contorna obstáculos, mas para contornar esses obstáculos, o comprimento de onda da onda deve ser da mesma ordem de tamanho que o seu obstáculo. E é aí que está o problema, por isso que ele perde um pouco de nitidez nas notas mais agudas. Porque se tem muitas pessoas muito mais altas na sua frente, o som mais agudo não consegue contornar essas pessoas e chegar até o ouvido, claro, de alguém que entenda, porque eu não ia conseguir perceber isso. Então, o nome do fenômeno envolvido aqui tem a ver com o fato da onda contornar ou não determinados obstáculos, dependendo do tamanho desses obstáculos. Então, isso tem a ver com a difração, quer dizer, o som grave, é aquele que tem o maior comprimento de onda, ele vai contornar com mais facilidade essas pessoas mais altas e chegar no ouvido do músico, mas o som mais agudo não, porque ele tem um comprimento de onda pequeno, ele não contorna, e é por isso que quando você vai assistir uma peça, assistir uma orquestra, alguma coisa assim, você vê que geralmente está inclinado, para você ficar numa posição em que ninguém na sua frente vai te atrapalhar, ok? Então, uma bela questão aí envolvendo fenômenos ondulatórios. E falando em fenômenos ondulatórios, vamos fazer essa questão aí de refração. Olha que beleza. Refração é da parte de óptica, o que mais eles cobram no Enem é justamente a parte de refração. Se você fizer uma estatística aí, é o que mais eles cobram. Um raio luminoso propaga-se no ar com velocidade de 3 vezes 10 oitava metros por segundo, que é a velocidade aqui da luz que ele está dando para a gente, né, no vácuo, e com um ângulo de 30 graus em relação à superfície de um líquido. No desenho dá para ver isso. Ao passar para o líquido, o ângulo muda para 60. Qual é o índice de refração do líquido? Gente, toda vez que você for fazer um problema de refração, a primeira coisa que você precisa é traçar a normal, tá? A normal é essa linha aqui, ó, imaginária, perpendicular, que passa por esse ponto onde ocorre a refração. Então, essa aqui, ó, essa é a normal. E aí aqui você vai marcar o ângulo de incidência. O ângulo de incidência é o ângulo que o raio incidente faz com a normal, que é esse aqui. Quer dizer, esse é o I. O I não é o 30 graus, não. O I é esse. Raio incidente faz com a normal. E o raio refratado faz com a normal, esse aqui é o R. Tá bom? Ou seja, quanto é que vale o ângulo de incidência nesse problema? Vale 60 graus. Quanto é que vale o ângulo de refração nesse problema? Vale 30 graus. Cuidado, né? Porque geralmente o pessoal que decora a sua fórmula usa o 30 e o 60, 30 sendo incidente e 60 refratado. E não é. O ângulo de incidência é o ângulo que o raio incidente faz com a normal e o ângulo de refração que o raio faz com a normal, refratado. Para descobrir o índice de refração, a gente usa a lei de Snell. N do ar vezes o seno do ângulo de incidência vai ser o N do líquido vezes o seno do ângulo de refração. Quer dizer, a luz está viajando do ar para o líquido, então é o índice de refração onde está o raio incidente, o seno do ângulo de incidência, o índice de refração onde está o raio refratado e o seno do ângulo de refração. Moleza, né? O N do ar ele disse que vale 1. O seno do ângulo de incidência é o seno de 60 graus. O N do L é o que eu quero. E o seno do R é o seno de 30 graus. Vamos substituir os valores. Então, vai ficar 1
vezes o seno de 60 é a raiz de 3 sobre 2. O N do líquido é o que eu quero, e o seno de 30 vale 1/2. Você pode simplificar aqui, né? Ó, o 2. Então, quanto vale o N do líquido? Raiz de 3. Se você olhar as opções, não tem raiz de 3, né? É porque ele aproximou. E a raiz de 3 vale aproximadamente 1,73, né? Então, aí o nosso gabarito, raiz de 3, letra D, 1,73. Legal? Então, essa questãozinha é boa para você relembrar a lei de Snell, refração. É quando a onda muda o meio de propagação, é quando a luz muda o meio de propagação, alterando a velocidade, alterando o comprimento de onda, às vezes alterando a direção também, mas lembra que a frequência não muda jamais. Legal? Opa, circuitozinho para gente. Considere o circuito resistivo representado na figura abaixo. Aí tem aí, sendo R1 igual a R3, que são 2 ohms. Vou colocar aqui, deixa eu colocar aqui de vermelho aqui, ó. R1, esse aqui vale 2 ohms. O R3 também vale 2 ohms. E o R2 vale 1 ohm. Legal. Ele quer saber a corrente elétrica no resistor 2. Maravilha. Então, primeiro a gente tem que achar a corrente total. Só usar a lei de Ohm. U vai ser a REC vezes I. Quanto é que dá REC? O R2 e o R3 estão em paralelo. Eu vou fazer a REC do lado aqui, ó. REC. Então, R2 e R3 vai dar produto pela soma, que vai dar 2 sobre 3. Isso vai estar em série com R1, que vale 2. Então, quanto é que dá REC aqui? 2/3 mais 2 vai dar 6 mais 2, 8. 8/3. Não faz a conta, não. Deixa na forma de fração, que depois a gente simplifica isso, tá bom? Então, faz a REC primeiro. Tá ali, ó. O R2 e o R3 estão em paralelo, então você faz produto pela soma, quer dizer, 2 sobre 3. E aí você soma com R1, que está em série. 2/3 mais 2 é número misto, né? 3 vezes 2, 6, mais 2, 8, 8/3. Agora a gente pode achar a corrente total. Então, U vale 24, é igual a REC, que vale 8/3, vezes o I. Esse I é o I total. Cuidado, não é o I que ele quer, não. Vamos dividir aqui, ó, 24 por 8 vai dar 3. Então, com isso, você descobre que o I total vai ser 3 vezes 3, que é 9 ampere. Maravilhoso. Isso é o I total. Cuidado. Ainda bem que ele não botou 9 ampere entre os distratores, tá vendo? Porque senão ia ter gente marcando 9. Porque ele não quer isso. Ele quer a corrente que passa no R2. Deixa eu mudar a cor aqui, ó. Vou botar o azul. Ou seja, aqui no R1 é a corrente total. Aqui vale 9 ampere. Quando chega nesse nó aqui, a corrente se divide. Em cima, a resistência é metade do que embaixo. Quer dizer, R2 é a metade do que R3. Isso quer dizer que em cima, você tem que ter o dobro de corrente. Ou seja, essa corrente que passa aqui em cima, I, né, ela tem que ser de 6 ampere, e a corrente que passa embaixo tem que ser de 3 ampere. Onde você tem a metade da resistência, vai passar o dobro de corrente. Tanto é que está em paralelo. Se você multiplicar R por I, vai dar a mesma coisa. Olha em cima, 6 vezes 1, 6. Olha embaixo, 3 vezes 2, 6. Então, quando a corrente se divide ali no nó, ela se divide de forma inversamente proporcional à resistência. Onde tem menos resistência, passa mais corrente. Quer dizer, como a resistência em 2 é metade, vai passar o dobro de corrente elétrica. Então, a corrente que passa em R2 é uma corrente de 6 ampere. Melzinho na chupeta. Gabarito, letra C de sapo. Vamos ver, tá acabando, tá acabando. Isso aqui também é clássico, hein? Essa é clássica. Potência e energia, só que com consumo. O filamento de uma lâmpada incandescente
ligada a uma tomada de 120 volts, possui uma resistência de 200 ohms. Sendo 20 centavos o custo do quilowatt-hora, 20 centavos, isso aqui está bem desatualizado, né? Quando a lâmpada permanecer acesa por 100 horas, qual é o valor gasto em reais? Bom, o que nós temos aqui? Nós temos a DDP, que é o U, temos a resistência, e temos o valor do quilowatt-hora, e temos o tempo. Lembrando que para calcular a energia que a gente está consumindo aí, eu preciso da potência e eu preciso do tempo. Nesse caso aqui, cuidado, essa energia ela tem que sair em quilowatt-hora, a potência ela tem que estar em quilowatt e o tempo tem que estar em horas, tá bom? Então, a primeira coisa que eu preciso calcular é a potência. Eu tenho U, tenho R, então o que vocês acham da gente usar U ao quadrado sobre R? Vai ficar 120 ao quadrado dividido por 200. 120 ao quadrado dá 144,00, quer dizer, 14.400. Isso dividido por 200. Aplica o teorema aqui de De-Roux-Antrations, corta os dois aqui. 144 por 2 vai dar quanto? 72 watts. Essa é a potência. Pô, show de bola, gente. Temos a potência, temos o tempo, vamos calcular a energia. Então, qual vai ser a energia? Vou calcular aqui embaixo, aqui, ó. Energia vai ser a potência. Qual é a potência? 0,072, porque lembra que esse 72 watts você tem que dividir por 1.000 para ficar em quilowatts. Então, 72 dividido por 1.000 vai dar 0,072. Depois você vai pegar isso e vai multiplicar pelo tempo que ele deu, que são 100 horas. Continha boa de fazer, né? Então, vai dar 7,2 kWh. Então, essa é a energia. Mas ele quer saber quanto você gastou em reais. Então, para você saber o gasto, né? É só você pegar o 7,2 e multiplicar por 0,20, não é isso? Isso vai dar quanto? 7 vezes 2, 14, isso deve dar 1,44, né? Então, o teu gasto aqui, ó, vai ser R$1. Nossa, ficou horrível esse cifrão aqui, ó. R$1,44. Lembrando que esses 20 centavos, isso aqui está bem desatualizado, né? Se fosse hoje em dia, isso daria uns R$7,20, mais ou menos. Então, gabarito letra D, 1,44. Vamos para a penúltima. Outro de resistores, ó, para lembrar aí de primeira lei de Ohm. Um componente eletrônico tem curva característica mostrada no gráfico a seguir. Olha aqui, ó, no eixo você tem a DDP, aqui ó, em volts, no outro você tem a corrente ampere. Ele quer saber a resistência elétrica do componente na região em que ele tem comportamento ôhmico. Opa, lembra que a gente já falou isso algumas vezes em comportamento ôhmico, gente? Então é uma reta, né? Eu acho que o comportamento está uma reta mais ou menos até aqui. Eu acho que até aqui a gente pode considerar que é um comportamento ôhmico. Ó. Depois já começa a fazer uma curvinha aí, né? Então, vou pegar esse ponto aqui para analisar, ó, o 0,4. Por quê? Para a gente determinar a resistência, eu tenho que pegar a DDP e dividir pela corrente. Olha no gráfico qual é a DDP. 0,4. Essa é brinde, hein, gente? E olha aqui, ó, 0,5. Quanto é 0,4 dividido por 0,5? 0,8 ohms. Então, lembra que se ele pedir a região em que você tem um comportamento ôhmico, é aquela região em que o teu gráfico, né, é uma reta, ok? Aí, ó, molezinha é assim, 0,8 ohms. Gabarito oficial C de sapo. Legal? Sempre cai leis de Ohm, análise de gráfico, né? Caiu uma muito parecida com essa recentemente, que ele dava um gráfico, só que era uma reta, né? Aquela questão da amônia, da resistência da amônia,
em que era exatamente isso que a gente tinha que fazer, calcular a resistência, que era a inclinação do gráfico. E a última, para relembrar aí, força magnética. Dentro do tubo de imagem de um televisor, a corrente elétrica numa bobina, quem fez a prática aí de eletromagnetismo aí já, que já fez a prática lá de colocar, né, ímã dentro de bobina, já viu isso aqui acontecer. Dentro do tubo de imagem de um televisor, a corrente elétrica numa bobina aplica sobre um elétron, um campo magnético de 5 vezes 10 a menos 4 Tesla, de direção perpendicular à direção da velocidade. Isso é importante, perpendicular. A força magnética ele está dando. Qual é o módulo da velocidade do elétron? Bom, ele está dando aqui a carga do elétron. Lembrando como que vamos calcular a força magnética. A força magnética é igual a carga, velocidade, campo magnético, vezes o seno do ângulo, que aqui a gente pode ignorar, né? Porque o seno do ângulo vale 1, porque é o seno de 90, porque ele falou aqui que, olha aqui, a velocidade é perpendicular. Então, a força magnética que ele deu vale 1 vezes 10 a menos 14, vai ser igual a carga, que é 1,6 vezes 10 a menos 19, vezes a velocidade que ele quer, vezes o campo, que é 5 vezes 10 a menos 4. Então, vamos ver como é que fica isso aqui do lado esquerdo. Eu vou repetir, ó. 1 vezes 10 a menos 14 é igual. Eu vou juntar esse camarada aqui, tá? 1,6 com 5 vai dar 8. O 10 a menos 19 com 10 a menos 4 dá 10 a menos 23 vezes V. Então, quem vai ser o V? 1 vezes 10 a menos 14 sobre 8 vezes 10 a menos 23. Quando você faz essa continha aqui, gente, 1 sobre 8 dá 0,125. 10 a menos 14 por 10 a menos 23, repete a base, que é 10, e subtrai os expoentes. Vai ficar menos 14 menos 23, que é mais 23, não é isso? Então, vai dar 6, 7, 8, 9. Organizando, para ficar bonitinho em notação científica, né? Vai ficar 1,25 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo. Legal? Então, isso aí para relembrar a equaçãozinha da força magnética que atua numa carga que foi lançada perpendicularmente a um campo magnético. Gabarito, letra E, aqui, ó. Ok? É isso, gente. Fizemos aí uma revisãozinha de alguns tópicos, né? Força magnética, lei de Ohm, que é uma coisa clássica de cair, potência e energia com cálculo de consumo, né? Resistores, circuitos, refração, relembra as equações, fenômenos ondulatórios, dá uma olhadinha lá, né, para relembrar todos os fenômenos ondulatórios, são questões conceituais normalmente. Vimos aí o efeito da ionosfera nas transmissões, né, de rádio, TV, essa que é maravilhosa, importantíssima, gente, do coletor solar. Refaz essa questão depois, procura outras do mesmo estilo. Princípios de Arquimedes, o Enem gosta, análise de gráfico aqui, ó, boa situação. Torque, momento de força, são as alavancas. Lembra que no plano inclinado sem atrito, a massa não influencia na aceleração. Quer dizer, se eu descer no escorregador, meu filho descer no escorregador, se a gente desprezar o atrito, a gente cai junto, não é isso? A aceleração vai ser exatamente a mesma. Mas o que nós vimos aqui? Desconforto, só quando a gente tem a aceleração. Você vê, quando você está no avião, desconforto, quando ele está subindo, quando ele está descendo, quando ele está fazendo a curva, quando ele está em velocidade de cruzeiro, MRU, você nem sente, parece que o avião está parado, né? E dois probleminhas aqui envolvendo a equação de Torricelli, que é a equação que mais apareceu até hoje no Enem, a equação de Torricelli, uma envolvendo queda livre, para calcular a gravidade no astro, e o outro aí,
para relembrar a equação também da velocidade média do move, tá bom? Uma excelente prova para vocês. Sei que vocês vão se dar muito bem e, como sempre, tamo junto, hein, gente? Beijo no coração de todos. Valeu. Enem 2022 Física. Show de bola. Deixa eu interromper aqui.